Hoje eu quero começar a falar sobre prisões sem muros. Já discorri diversas vezes sobre os diversos tipos de prisões que às vezes a gente está. E não é prisão de ferros, mas são prisões que nos limitam, nos impedem de viver, de desfrutar. São prisões emocionais, prisões espirituais, prisões às vezes em relacionamentos nocivos, doentios. São os mais diversos tipos de prisões, as quais nós temos denominado prisões sem muros. Mas hoje eu quero falar de uma maneira bastante específica sobre uma prisão que mantém a pessoa com o seu corpo livre, mas as suas emoções ficam presas, que são as dívidas. São as dívidas. Há um texto que eu acho muito interessante, que ele se encontra no livro de segundo a Pedro, em que ele diz, no verso capítulo 2, verso 19, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. E além dos vícios, além de algumas paixões, né, e algumas circunstâncias da vida, as dívidas não deixa de ser uma prisão que a pessoa está vivendo. E é uma prisão horrível, né? Os endividados que o digam, porque é vergonha, é limitação, impede a pessoa às vezes de desfrutar, né? Do melhor dessa vida, porque mesmo quando ela tem uns momentos de respirar, né? De tirar a cabeça para fora, ele se sente oprimido, né? E de fato ele é oprimido, porque ele está sendo dominado pela dívida. E a Bíblia diz que o homem é escravo daquilo que o domina. Então, se você faz parte desses milhões de brasileiros que estão endividados, bem-vindo a essa live, porque eu tenho certeza que Deus tem algo para nos ajudar, para nos ensinar a como se livrar dessa prisão. Eu estava observando alguns dados de pessoas endividadas no Brasil. Tem crescido muito, segundo esses dados. Em junho agora, o último dado, em junho agora de 2024, aproximadamente 78,8% das famílias brasileiras estavam endividadas. E a maioria delas, ou boa parte delas, com dívidas com mais de 90 dias de atraso. Olha, 78, quase 80% da população brasileira, considerando aí 200, 210, 220 milhões de habitantes, você tem aí uns 150 milhões de pessoas com dívidas em atraso. Agora, eu não sei se você faz parte desse índice, porque você diz assim, não, pastor, mas eu não estou devendo nada para ninguém. Mas de repente você esqueceu que o seu IPVA está atrasado, o seu IPTU está atrasado, você tem um débito, uma dívida no cartão de crédito que você está enrolando, né? Está empurrando com a barriga para frente e para mais adiante e está atrasado. Você, de certa forma, está endividado. De repente, você tem um financiamento imobiliário, né, da sua casa, né, e ela está atrasada. E você diz assim, não, pastor, eu não tenho dívida. Com certeza, se quase 80% da população brasileira tem algum tipo de dívida em atraso, com certeza, de repente você é uma dessas pessoas. E aí você me pergunta, pastor, tudo bem, mas como sair disso? Como sair disso? Né? Eu estou vendo aqui a Matilde está dizendo aqui que ela estava no YouTube, mas não funcionou. Ô, Matilde, que bom que você voltou aqui para o Instagram. Mas
não foi possível. Hoje deu tchutchu aqui no nosso YouTube. Mas vamos lá. As dívidas é algo terrível. Elas nos oprimem. Tanto é que quando há esses programas de refinanciamento de dívidas, né, as pessoas, quando elas conseguem concluir as suas negociações, né, e conseguem ser liberadas novamente para ter acesso a novos créditos, essas pessoas parece que, pelos testemunhos delas, pelo brilho que elas manifestam na sua face, dá a impressão que elas saíram de uma prisão, aonde durante, às vezes, anos, elas se viram cerceadas de viver. Né? Por quê? Porque se você está endividado, uma das coisas que acontece é que às vezes você é obrigado a continuar a submeter, às vezes, a um emprego ruim, né? Que você não gosta, mas você diz assim, poxa, eu não posso sair desse emprego. Eu estou pagando a dívida, ou então eu preciso honrar os compromissos de dívida que eu tenho. Então, os compromissos financeiros, e de repente você se submete àquilo, fica preso àquela situação. E eu tenho acompanhado também algumas pessoas que se encontram endividadas por causa de financiamentos estudantis. As pessoas, elas financiam a sua faculdade e elas se graduam nessa faculdade e depois, quando terminam, às vezes elas não acham colocação no mercado profissional e elas começam a chegar as contas, né, o compromisso que ela precisa agora pagar desse financiamento estudantil e ela começa a ficar desesperada. E agora, o que fazer? Simplesmente, essa pessoa, se ela não honra esses pagamentos, o seu nome simplesmente fica com restrição de crédito. E aí você vê vários jovens, né, pessoas aí nos seus 20 e tantos anos, endividadas e com a dívida de um financiamento acadêmico, às vezes astronômica, e elas estão muitas vezes inadimplentes, porque era para ter começado a pagar e não começaram porque elas estão fora do mercado profissional. E o que fazer quando você vê as suas dívidas crescendo? Que dirá o cartão de crédito? Quantas pessoas que não estão rolando dívidas de cartão de crédito, um juro absurdo, e dia após dia a pessoa começa a perder noite de sono, começa a desenvolver gastrites. Por quê? Porque elas ficam desesperadas, não sabem o que fazer. E eu costumo dizer o que fazer quando você não sabe o que fazer. O que fazer quando você se vê com a sua liberdade restrita? O que fazer, pastor? Eu vim aqui para trazer algum tipo de chave, né? Para que você comece a ter uma atitude para sair desse endividamento. Não existe uma mágica, né, onde você faz uma oração forte, né, e simplesmente você acorda com o seu nome limpo, né, e você totalmente com novos acessos aos novos recursos financeiros. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas olhando para a Bíblia mostra um quadro de uma família que se encontrava num endividamento tão grande e era uma família de Deus. Porque você de repente fala assim, não, mas eu tenho Deus, pastor. Tudo bem, o fato de você ter Deus, o fato de você ser de Deus, se você de repente gastou mais do que deveria ou aconteceu uma situação em que você fez um plano e esse plano não funcionou, não deu certo, esse negócio não deu certo, de repente você pode estar aí endividado nesse quadro e isso não tem nada a ver com fé, tem a ver às vezes com gestão financeira, né, que te levou a esse quadro. E agora como sair? A Bíblia diz em 2 Reis, capítulo de número 4, fala de uma família, inclusive a família de um auxiliar de um profeta, ou seja, de um profeta.
um auxiliar do profeta Eliseu. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz ali, logo do capítulo 4, verso 1 ao verso número 7, fala que uma mulher procura o profeta Eliseu dizendo assim: por favor, me ajude. Os meus credores estão vindo até a minha casa para levar os meus filhos em troca da dívida que o meu marido deixou para mim. Olha o que levou essa família a esse endividamento. Um marido, homem de Deus, auxiliar do profeta, que não teve uma boa gestão financeira. Talvez gastou mais do que devia. E também não considerou que ele poderia morrer e a sua família ficar totalmente à mercê dos credores que viriam cobrar as suas dívidas. Ele morreu e agora essa mulher com seus 2 filhos se vê em uma situação complicada. O que fazer? Ela, em primeiro lugar, ela procura o homem de Deus. O que fazer para se ver livre ou começar a iniciar um processo de solução para o seu endividamento, para que você pegue uma chave e comece a sair dessa prisão? Procurar ajuda de pessoas de Deus, instrução em Deus. Deus tem sempre uma saída. E aquela mulher fez o correto. Ela não foi para o credor, ela não foi para o gerente de banco, negociar a dívida, protelar a dívida, não, ela foi para Deus. Então a primeira coisa que você que está endividado e deseja resolver, deseja sair dessa prisão, desse regime de escravidão, porque você tem um senhorio que é cruel, que é o credor, que está aí subjugando você, aprisionando você, envergonhando você, limitando você. Primeira coisa a fazer, procurar Deus, ajuda, a instrução do homem de Deus. E só Deus ele tem realmente uma direção clara para as nossas vidas. Pois bem, e a Bíblia diz que Eliseu então pergunta para aquela mulher: o que é que você tem na sua casa? Eu acho muito interessante que a solução para o nosso endividamento não está fora de casa, não está nas pessoas fora de casa, mas o início da solução para os nossos problemas está dentro de casa, está dentro de nós. Há em nós uma capacidade dada por Deus para resolver, solucionar os problemas que afligem as nossas vidas ou mesmo que nos aprisiona, no nosso caso hoje, as dívidas. E a Bíblia diz então que aquela mulher responde: não, não tem nada, nada que é significativo para pagar a conta e eu não perder os meus filhos e por consequência não perder o meu futuro, porque os meus filhos eles vão cuidar de mim porque eu sou viúva. Só tenho uma botija de azeite, foi a resposta. Uma botija de azeite. Então, a primeira coisa que eu aprendo para você começar a acessar essas chaves para sair do endividamento, primeiro, procurar Deus. Instrução, estratégia, direção de Deus. Segundo lugar, entender que a solução ela está em você, está na sua casa, começa por você. Não é fora de você, não é fora da sua casa, começa por você. E aí vem a instrução do profeta. Ele diz assim: olha, pega a sua família, reúne os seus filhos. Então, outra coisa que eu vejo aqui que é necessário é você pegar a sua família e falar: gente, nós vamos ter que fechar as torneiras. Olha, a partir de hoje, se nós quisermos resolver os nossos problemas de endividamento, nós vamos ter que diminuir os gastos. Nós vamos ter que poupar. Então, a instrução do profeta foi para que ela reunisse os seus filhos. E agora, então, que ela pegasse os seus vizinhos, olha só, fosse aos seus vizinhos e pedisse vasilhas emprestadas, vasilhas vazias. Olha outra instrução aqui que é muito interessante. Essa mulher,
ela tinha relacionamentos saudáveis, a ponto dela ter essa liberdade de pedir emprestado algo, né? De ter acesso a essa vizinhança e ter esse crédito, né? E sem dar muita explicação, porque eu imagino que ela não ficou dando explicações para cada um dos vizinhos que ela pedia uma vasilha emprestada e que se predispunha a emprestar para ela. É interessante isso, não é verdade? Você olha para a Bíblia que ela diz que ela conseguiu muitas vasilhas vazias. E a instrução do profeta continuava, porque o profeta disse para ela: pegue com seus vizinhos vasilhas vazias, depois entra na sua casa, fecha a porta. Entra na sua casa, fecha a porta. Olha que coisa interessante. Fecha a porta juntamente com os seus filhos e com aquilo que você tem e com aquilo que você conseguiu ajuntar como vasilhas para então você começar a experimentar um milagre. Eu imagino que ela pegou na mão dos seus filhos e começou a orar, porque juntos, quando você liga algo aqui na terra, é ligado algo nos céus. No mundo espiritual é ligado. Jesus disse isso, né? Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus. E para ligar alguma coisa aqui na terra, precisa de 2 ou mais. E aonde estiver 2 ou mais, Jesus diz que ele estaria ali. Então eu imagino que Jesus estava ali. E Jesus vai estar com você a partir do momento que você começar a desenvolver esse processo de reunir os seus, como aquela mulher fez. E aí então ela começa a colocar o azeite que estava na botija cheia naquelas botijas vazias. E ela vai experimentando e vendo que o azeite da botija não acabava. E vasilhas vazias sendo cheias uma após a outra, a ponto de chegar o momento em que os filhos disseram para ela: "Ô mãe, acabou, não tem mais vasilhas vazias." O milagre só cessou, o azeite só parou quando não havia mais vasilhas vazias. Ou seja, se ela tivesse se preparado mais ainda, o milagre continuaria a acontecer na sua casa. Ela fica boquiaberta com tudo aquilo, juntamente com seus filhos, e ela vai procurar o profeta novamente, e o profeta diz para ela o seguinte: vende parte desse azeite, pague as suas dívidas e viva do resto. Pague as suas dívidas e viva do resto. Eu não sei o final, né, a consequência dessa história. Com certeza ela pagou as suas dívidas e ela viveu agora com um novo método de gestão da sua vida financeira e pôde continuar com seus filhos e criando os mesmos. Eu quero dizer para você, querido internauta, se aconteceu com essa mulher, pode acontecer com você também. Quando você busca Deus, quando você obedece a Deus, quando você compartilha com os seus para que juntos vocês se mobilizem como família para quitar, honrar esses compromissos. Deus não apenas dá o meio, não apenas dá instrução, como Ele dá um meio para que a gente possa se ver livre disso. Como eu disse, o que fazer quando não sabe o que fazer? O início está em Deus e a solução é Deus através de nós. Não é um anjo que virá, mas é Deus usando o fruto do trabalho das suas mãos, porque usou o fruto do trabalho das mãos daquela família para eles obterem aquilo que era recurso para eles honrarem o compromisso deles. Eu tenho certeza que se você empreender essa jornada, você vai sair desse quadro também. E eu quero orar por você nesta manhã, por você que de repente faz parte, né, dessa enorme multidão de pessoas que se encontram com dívidas em atraso ou extremamente endividadas, totalmente sem crédito, com essas restrições todas, vivendo a vergonha, privação dessa prisão sem muro chamado dívida. Quero orar por você.
Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome nesta manhã, te agradecemos por tudo que o Senhor é. E eu quero pedir, ó Deus, que a Sua boa mão, o Seu favor, seja sobre cada vida aqui presente nessa live, sobre cada lar representado nessa live. Pessoas, ó Deus, que têm sido privada, muitas vezes até de sair de casa, de viver uma realidade diferente daquelas que elas estão vivendo agora. É a vergonha, é a humilhação, é olhar muitas vezes para os seus filhos e não poder dar aquilo que eles esperam, que eles precisam, é olhar para suas casas, para suas coisas e verem elas sendo deterioradas e elas não terem recursos. Meu Deus, não são poucas as pessoas que têm perdido noites de sono, que têm desenvolvido muitas vezes quadros de ansiedade e até de depressão devido a esse autoendividamento e principalmente não saber o que fazer. Senhor, em nome de Jesus, ajude essas vidas, assim como o Senhor ajudou aquela viúva juntamente com os seus filhos a sair daquele quadro de endividamento. Ajude esse homem, essa mulher, esse moço, essa moça a sair desse quadro, dessa prisão, para que eles não sejam mais escravizados pelo domínio da dívida, mas eles sejam livres para te adorar, livres para te servir, livres para te honrar. Então seja com cada lar. Nesse início de semana, Deus, eu quero pedir que o Senhor venha abrir portas, porque o Senhor é aquele que vai à frente, rompendo portas de ferro, despedaçando ferrolhos de bronze, para trazer à luz aquilo que está oculto. Então faz isso, Senhor. Faz isso na vida, nos negócios, dê estratégia de negócios para esse que tem o seu pequeno negócio, o seu médio negócio, dê estratégia, dê discernimento, aplane caminhos, traga, Senhor, do sul, do norte, do leste, do oeste, aporte financeiro para essa família, para esse negócio, para esse empreendimento. Deus, em nome de Jesus, eu quero dizer sim e amém também à sua vontade para cada um de nós. Abençoe o seu povo, aqueles de perto, aqueles de longe. E eu quero fazer menção da minha amiga que se encontra lá na Espanha, Deus, um lugar tão distante, não sei o que ela está vivendo e os demais estão vivendo, mas eu sei que o Senhor é um Deus que com seus olhos, que passeiam por toda a face da terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração está firmado em Ti. Senhor, que os nossos corações sejam encontrados firmados em Ti, para que a Sua boa mão, o Seu favor permaneça sobre nós. Pai, é no nome de Jesus que eu oro. E é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe grandemente a sua vida, querido irmão, irmã, amigo, amiga. Que Deus possa realmente ajudar você a sair desse lugar. É com a ajuda de Deus que você vai sair desse lugar. Aquela mulher saiu daquele lugar com a ajuda de Deus. E eu acredito que com Ele podemos todas as coisas. Sem Ele, nós não podemos ir a lugar algum, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para Cristiano, Rosa, Matilde, a Laura, quem mais está aí? O Tiago, quem mais? Anaías, Luiz, meu Deus. Gente, amanhã, 6 horas da manhã, nós estaremos de volta, se Deus quiser, no YouTube também, tá bom? Então, eu vou continuar orando por você, mas tenha um excelente dia, uma maravilhosa semana e olha, esse não é o seu lugar, sabe, de ser subjugado pela dívida, né? Como eu disse no início da nossa reflexão, 2 Pedro capítulo 2, verso 19, pois o homem é escravo daquilo que o domina, não seja mais escravo das dívidas, mas tenha o domínio sobre elas, tá bom? Deus abençoe, um bom dia e até amanhã, 6 horas da manhã. Grande abraço, tchau, tchau.